Fala aí, meus queridos. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o Brasil. Bom, Brasil colônia. 1500 expedições portuguesas rumo à terra desconhecida. Foi assim que descobriram o Brasil. Inicialmente o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, que eram basicamente territórios liderados pela elite portuguesa. Também houveram as bandeiras, expedições comandadas pelos bandeirantes com o objetivo de capturar indígenas para o trabalho escravo e por escambo, que era o comércio e a troca. Também houve muita exploração do pau-brasil, mineração em Minas Gerais, além da plantação de cana-de-açúcar no Nordeste e agricultura e pecuária, as principais fontes de geração de lucro que foram encontradas. Também contava com o trabalho escravo trazido da África. Brasil Império. O Império do Brasil foi dividido em 3 períodos, sendo o primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado. O primeiro reinado, de 1822 a 1831, foi comandado por Dom Pedro I, e ele contou com a proclamação da República, que era basicamente o Brasil se tornar independente de Portugal, porém com a consequência de uma indenização muito alta que acabou gerando uma dívida para o país. Também houve a Constituição da Mandioca, em que os latifundiários eles acabaram adquirindo direito ao voto e o imperador acabou perdendo um pouco de poder. E por causa disso foi criado a Constituição de 1824, em que Dom Pedro I criou o poder moderador, que dava a ele poder acima de todos os outros. Também foi criado o voto censitário, catolicismo foi adquirido como parte da política e a escravidão. Conflitos entre federalistas e absolutistas acabaram se tornando muito recorrentes após a criação do poder moderador, porque os federalistas eles eram a favor da autonomia dos estados, enquanto os absolutistas eles eram a favor da centralização do poder. Alguns eventos importantes durante o primeiro reinado foram a Noite da Agonia, que houve o fechamento da Assembleia por parte de Dom Pedro I, a Noite das Garrafas, foi uma luta entre brasileiros e portugueses por causa de divergências políticas, e a Guerra da Cisplatina, em que o Uruguai ele se torna independente do Brasil. Sim, ele fazia parte do território brasileiro. Isso acabou gerando diversos gastos para o país. Como efeito de todos esses eventos, a economia se tornou muito instável e decadente e a política conturbada. E por causa disso, Dom Pedro I acabou perdendo a confiança do povo. Ele acabou abdicando seu trono a Dom Pedro II, seu filho que na época era apenas um bebê e ele não tinha capacidade para governar o país. Foi assim que começou o período regencial. Bom, o período regencial de 1831 a 1840 contou com diversas revoltas, como a Balaiada no Maranhão, a Farroupilha no Rio Grande do Sul, Cabanagem no Pará, Sabinada e a Revolta dos Malês na Bahia. Foi um período extremamente sensível e instável. Os liberais continuaram defendendo o sistema federalista e a independência das províncias, e os restauradores, participantes do Partido Português, queriam a volta de Dom Pedro I e a centralização do poder. E por isso foi criada a Guarda Nacional, que lutava contra conflitos políticos e sociais, e o Código Criminal, que contava com habeas corpus e o júri, sistema judiciário que julgava crimes e tentava manter um pouco a ordem. Porém, por causa de diversos conflitos entre conservadores e liberais, as diversas revoltas e a insatisfação do povo com os regentes, Dom Pedro acabou dando o golpe da maioridade, em que ele pôde governar mesmo sem ter idade para isso, como uma forma de apaziguar o povo e talvez acabar um pouco com a insatisfação. Começa assim o segundo reinado. O segundo reinado, que durou de 1840 a 1889, tinha Dom Pedro II como seu imperador e continha também o poder moderador herdado de seu pai. Um dos eventos mais importantes do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, que teve sua importância na criação do exército brasileiro, que até então não existia. Porém, a guerra durou muitos anos e consumiu muitos recursos, e por isso o Brasil acabou entrando em uma forte crise. Outro evento muito importante durante o segundo reinado foi a abolição da escravatura, que contou com diversas leis que caminharam até esse evento. E, como os escravos haviam se tornado muito caros, houve também uma alta na imigração. Diversos imigrantes europeus eram trazidos ao Brasil com uma mão de obra muito barata, com o objetivo de conseguir reestabelecer a economia, já que os escravos não eram mais a forma principal. E eles também tinham o intuito de branquear a população, porque por mais que a escravidão houvesse acabado, os pensamentos ainda continuavam o mesmo por parte das elites. Também houve um investimento em tecnologia e indústria por parte de Dom Pedro II, algo simples, mas que já foi uma evolução para o país. Também houve a Revolução Praieira, em que reivindicaram o voto livre, a imprensa sem censura, o fim do poder moderador e o federalismo. Bom, como a situação do país já estava bem estável, o Brasil acabou aderindo ao federalismo e Dom Pedro II perdeu o poder moderador. Porém, com os efeitos econômicos da Guerra do Paraguai,
Paraguai, as revoltas, a insatisfação do povo e o fim do poder moderador, Dom Pedro II se viu incapaz de governar e seus planos iriam por água abaixo. Em 1889, Deodoro da Fonseca dá um golpe de estado e proclama a república, destronando Dom Pedro II e se tornando o ditador do Brasil. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante e vejo vocês numa próxima. Oi pessoal, eu sou a Poliana do primeiro ano. Irei contar para vocês um pouco da estrutura fundiária brasileira e os titulares de terras. Bem, o que é a estrutura fundiária? É o modo como as terras rurais estão distribuídas conforme as suas dimensões. A estrutura fundiária brasileira é caracterizada pela grande concentração de terras em um grupo pequeno de proprietários. Sua origem remota no período colonial, com as capitanias hereditárias, quando o país foi dividido em 13 pedaços e dado para pessoas escolhidas pelo rei, que administravam esses lotes e passavam de geração em geração. Depois disso, em 1850, logo quando começou o fim da escravatura e os imigrantes europeus chegaram para ocupar a mão de obra por conta da política do branqueamento, foi estabelecida a Lei de Terras, que determinava que todas as terras desocupadas seriam posses do governo, ao menos que alguém comprasse com dinheiro à vista. Essa lei foi uma jogada de mestre para impedir os imigrantes indígenas e escravos recém-libertos de conseguirem seus pedaços de terra reconhecidos pelo governo. De qualquer forma, a lei favorecia os grandes latifundiários, que acabaram juntando mais posses do que já tinham. Êxodo rural. Com a mecanização do cultivo, pode-se apresentar dois efeitos que causam esse processo de saída do campo. Os latifundiários têm condições de investir em tecnologia para a produção em larga escala. Com isso, se tornam competidores esmagadores para os mini latifundiários, que não têm tanta capacidade de investimento. Com isso, tornando para os pequenos proprietários insustentável manter suas terras, sendo forçados então a procurar emprego na cidade. Outro ponto surge da mão de obra substituída pela máquina, deixando os trabalhadores rurais desempregados, e assim a única opção que resta para eles é tentar uma nova vida na cidade. Existem outras questões que envolvem essa temática. Seria interessante se vocês pesquisassem sobre as condições de trabalho no meio rural. Reforma agrária. Trabalhadores que perderam suas terras participam de movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. A reforma agrária consiste em reestruturar a estrutura fundiária brasileira, para que haja uma distribuição mais igualitária das posses rurais. É preciso ressaltar que não basta somente entregar as terras para as pessoas. É necessário apoio técnico e financeiro para que os proprietários consigam se manter, garantindo seu próprio alimento e também a produção direcionada para a venda. Como também é preciso ensinar sobre a política de preços. Problemas sociais no campo. Os principais afetados por este conflito são os indígenas e quilombolas, que lutam pelos direitos de permanecer nas suas terras onde habitam desde muito tempo, e pelo reconhecimento do valor de sua cultura. Os principais adversários desses grupos são os fazendeiros, madeireiros, agentes do agronegócio e os grileiros, que falsificam escrituras de terra. Essas categorias muitas vezes não respeitam os limites e os territórios dos povos ali presentes. Esses conflitos agrários podem ser bastante violentos. Por exemplo, o caso de Eldorado de Carajás, onde 19 homens trabalhadores rurais sem terra foram mortos por policiais militares. Também recomendo que pesquisem reportagens sobre esse assunto. Movimentos sociais. Para fechamento dessa aula, é importante falar sobre os movimentos sociais que envolvem a luta de terras. O principal movimento social é o MST, que luta para a implantação da reforma agrária no Brasil e que representa a disputa contra a concentração fundiária, e não como muitos pensam que somente o simples desejo de conseguir alguma terrinha de forma fácil. Também existe o órgão federal INCRA, responsável pela discussão, elaboração e implementação da reforma agrária. Seus objetivos são efetivar uma política para a aplicação da sua reforma, mediar conflitos de meio rural e ser intermediário em negociações referentes à ocupação de terras no ambiente agrário. Com isso, chegamos ao fim. Muito obrigada e força nos estudos!